Todos nós sabemos que essas questões de aprovação popular do Lula é uma questão muito complicada. O último resultado do Datafolha deu para Lula 28% apenas de aprovação, com uma margem de regular, que são os indecisos sobre o que pensam acerca do governo dele, em torno de 30 e poucos por cento. Bem, talvez na decisão eleitoral, esses regulares se juntavam ou se juntariam aos que aprovam Lula. Mas a questão que queremos tratar não é Lula aprovado ou desaprovado. É sim entendermos a mecânica, a organicidade que está se passando no país. Se nós fôssemos realmente um país de pessoas informadas e conscientes politicamente, naturalmente que a aprovação de Lula estaria muito acima, talvez dos 45, 48, 50%. Sim, sempre há os do contra. E provavelmente as pessoas que estão no regular aprovariam o governo dele. O problema é que nós não temos isso no país. Nós temos uma população extremamente suscetível às informações da mídia e sabemos que a mídia ela não é favorável a Lula. Simplesmente não é favorável a nenhum governo progressista, principalmente nestes dias em que o pensamento predominantemente capitalístico, exploratório e das elites está em curso. Aqui, pelas vizinhanças do Brasil, mais ao norte, pela Europa e outras partes do mundo, está se observando uma guinada para a direita em direção à extrema-direita, que estabelece privilégios para as elites. E a elite brasileira, ela simpatiza profundamente com esta ideia, porque apesar da abolição da escravatura dada pela princesa Isabel, entre aspas, abolição, na verdade, a elite brasileira, passado todos esses séculos, quase 2 séculos, continua pensando de forma escravagista, continua pensando em gente para servir à casta privilegiada. E aí nós temos, claro, estes que comandam a vida financeira capitalística do país, fazendo com que suas mídias, ou as mídias a que pagam alto preço, suas propagandas de bancos, agronegócio, etc., sirvam aos seus interesses. E, claro, sempre temos os jornalistas, principalmente dessa dita grande primeira empresa de comunicação pública no país, que já sabemos quem é, não precisamos dizer o nome, que é composta, em sua grande esmagadora maioria, de jornalistas canalhas, vendáveis, que se entregam, claro, aos seus patrões dentro da organização, e esses fazem parte do conluio da elite para fazer com que a imagem de Lula e do seu governo seja jogada sempre para baixo de forma absolutamente injusta e inócua. O governo Lula faz um excelente governo dentro da possibilidade, porque ao lado desta grande mídia, nós temos o Congresso Nacional, e tem um aspecto muito interessante. Parte das pessoas que votaram no Congresso Nacional votaram em Lula, sem entenderem que ao fazerem a eleição de certos deputados da direita, do centro ou da extrema-direita, que poderiam lutar contra os projetos de Lula, eles foram eleitos por essas pessoas que votaram em Lula para não votar no candidato oponente ao Lula, que não precisamos dizer quem é, mas é o inelegível. Pois é, então nós temos aí uma contradição, e é exatamente isso que estamos observando no panorama nacional, uma contradição. Ou seja, pessoas que votaram em Lula colocaram ele junto a um Congresso que não o ajuda, que luta contra ele. Juntando a mídia, temos realmente um embate severo para que Lula possa fazer valer os seus projetos, possa o seu governo e o seu ministério fazer avançar projetos que são de ordem popular importantíssimos para a vida do país e da grande maioria da população. Mas a população não está entendendo isso. E, juntando tudo isso, vem agora o que é mais fundamental nos dias de hoje, que são as redes sociais. Sem dúvida que as redes sociais são dominadas e são pautadas pela direita canalha e pela extrema-direita. Isto não tem dúvida. Sendo que as plataformas são francamente favoráveis à mensagem deste setor político. Não são nada favoráveis ao campo progressista e, quando podem, censuram toda e qualquer crítica que se faça à extrema-direita de forma mais jocosa. Eles não aceitam. E, às vezes, até de forma séria. Também fazem com que os algoritmos funcionem contra esta mensagem que tenta desmascarar as mentiras, as fake news da extrema-direita. E aí entra um fator crítico que é da maior importância, que realmente o governo Lula e Lula, talvez pessoalmente, não fica muito claro, ainda não entendeu. Não adianta ser, digamos assim, muito ético, estadista, republicano, tendo uma boa vontade com os diversos setores políticos e das forças políticas e de comunicação que estão aí pelo país. Não adianta. Hoje nós estamos setorizados, estamos com claras definições de fronteiras e Lula tem que defender a sua fronteira. E é neste setor das comunicações nas redes sociais, que hoje são tão ou mais, talvez muito mais importantes que as redes de comunicação
tradicionais, da mídia tradicional, aí é que Lula está falhando. Por quê? Porque ele não tem realmente uma boa equipe de comunicação, isto desde o início do seu novo governo, a partir de 2023. É deficitário. Sempre corre atrás, quando corre, de rebater o que a direita e a extrema-direita já produziram de fake news. Vide o caso do Pix. E, pior ainda, ao ver a balbúrdia que se formou em torno das fake news do Pix, o governo voltou atrás e voltou aos tantos reais, R$ 2.000 de movimentação, quando os 5.000 seria mais favorável ainda à população. Faltou esclarecer antes de tomar a decisão e faltou rebater na hora aquilo que foi criado pela extrema-direita. Então, neste aspecto da comunicação, realmente o governo Lula precisa melhorar. Imediatamente, é preciso que, se não consegue pautar as redes sociais, e deveria fazê-lo, com técnica, com absoluta confiança naquilo que está fazendo, pelo menos ter prontidão para rebater, usar as redes sociais e, se necessário, os meios oficiais de usar as mídias de grande alcance, que são as mídias corporativas, porque elas são empréstimos do governo, são concessões do governo para comunicar, que Lula possa utilizar isso para rebater imediatamente coisas como o Pix. As pessoas não estão sabendo, talvez, que o que aconteceu com o Pé de Meia, um excelente programa que vai ajudar a mais de 4 milhões de estudantes no país, foi emperrado graças a um tribunal, a um desembargador, que é um juiz que é de um tribunal, e ele é eminentemente bolsonarista. Isso precisa ser dito. Lula precisa dizer, já que tem fatos que comprovam a natureza e a posição do juiz. É preciso que ele, ao ver que o Congresso, os setores do Congresso fazem e acontecem, inventando mentiras sobre os seus projetos do seu governo, ele e os seus ministros e os deputados que fazem parte do grupo de progressistas e de esquerda ou do centro que o apoiam, possam falar para o público. É preciso botar um Janones à frente para ajudar Lula, como ajudou durante a campanha de Lula. É preciso um homem desse tipo para fazer frente a Nick, a Zabeta e a outros mais que manejam as redes sociais. Então, vamos entender que esse problema que Lula está passando, de uma imagem que tem de aprovação apenas 28%, não é culpa do seu muito bom governo ante as circunstâncias. Não é. É sim fruto de um organismo, de uma organicidade das forças conservadoras, ou melhor, das elites brasileiras. As elites fora do Brasil, as que são donas do capital e que desejam uma população escravizada, são esses que formulam toda essa massa de comunicação que derruba a imagem de um governo que é irretocável até o momento, ante as circunstâncias que ele próprio está vivendo em termos do parlamento e das possibilidades de fazer o país caminhar para frente. Lula tem bons exemplos de como se comunicar. A presidente mexicana deveria ser mais olhada, mais vista, mais acompanhada por Lula, ele pessoalmente e sua equipe de comunicação, para entender como é que se faz comunicação em rede social intensiva, de sorte a neutralizar as forças golpistas que estão aí pelo país. Falando em golpe, para encerrar, Gonê, você, hein? Você está saindo sob encomenda, tá? Não pense que engana. Estamos esperando a denúncia contra o inelegível, o criminoso e golpista, e você parece que está fazendo um jogo muito estranho, hein? Você parece ser mais um traíra? Será? Vamos aguardar, hein? Mas você está deixando que essa extrema-direita canalha continue a fazer banzé neste país, bagunça política, bagunça social. Isto é culpa e responsabilidade sua, sim, porque você está demorando demais para tomar uma ação que é necessária para, se não resolver, se não dirimir, pelo menos atenuar a força destes bagunceiros que estão por aí, que sabemos a sua natureza, essa da extrema-direita. Vamos ficando então por aqui. Um abraço e até outra oportunidade.